Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um Nativíssimo e hoje com eles aqui, sim, eles no plural, porque estou com Pedro, Paulo e Alex, o famoso grito da galera, PPA, PPA. Tudo bem, Pedro, Paulo? Tudo bem, Alex? Tudo bem. Prazer imenso estar com você aqui, prazer estar na Nativa, de volta aqui junto com vocês. Mais uma vez. Mais uma vez na Nativa, a gente tá conversando off aqui, encontramos o navio do Zezé, né? Isso. Há pouco tempo, então, poxa, mais uma vez uma alegria encontrar você aqui, nessa família da Nativa aqui, que é referência aí, grandes amigos, e a gente tá muito feliz, claro. Já que falamos do nosso último encontro, tanto comigo como a Nativa, porque a Nativa estava fazendo uma cobertura no navio do Zezé, né? Eu tive uma experiência com vocês alguns anos atrás, já no começo da minha carreira na Nativa, no começo da carreira de vocês, lá pro comecinho, lá 2012. Mas antes de voltar pro começo, já para aproveitar esse gancho do navio do Zezé, foi o primeiro dele na carreira solo. Foi a primeira vez que tocaram em navio também, em cruzeiro? Foi a primeira. Primeira também, foi a primeira vez nossa. E o que vocês acharam, assim, como foi a experiência? Acho muito legal, né? Esse ano parece que... Esse ano que passou... O navio foi esse ano ou foi ano passado? Foi esse ano? Foi em novembro agora de 2024. Foi 2024, só Isso. tava, viu, Thiago? Tá perdido. 2016, Tá 2016, é verdade. Então, nesse ano que passou, cara, teve bastantes navios, né? Assim, parece que a turma sertaneja ingressou bastante. E aí tivemos o convite, a felicidade pelo Zezé aí, né, de participar. Com grandes artistas, né? A gente chegou ali no... Até comentando em off que a gente chegou no segundo ou terceiro dia de vocês já, que a gente tava em outros locais fazendo show. Só que experiência muito legal, acho assim, uma atmosfera muito bacana, única, né? Um line-up assim, de artista legal pra caramba. Então a gente ficou muito feliz, muito legal. E nessa ter sido a primeira vez no navio, em qual lugar assim mais que vocês acham assim que vocês tocaram que foi mais surreal? Casa de show, que era algum sonho. Ah, no famoso cabaré? Cabaré. Mas assim, glamourizado, aqui de São Paulo, né? Foi lá na Gogan Club. Os frequentadores aí devem conhecer. Eu acho que foi bem inusitado. Mas só que assim, sem passar pano, né, cara? Não é muito organizado tudo, né? Assim, praticamente uma boate, né? Muito... Não vejo, a gente eu acho que pega um desavisado, nem se liga onde tá. Né? Bem... Eu acho que foi isso. E no começo da carreira a gente cantou em cima de carroça, né? Nessa questão que eu acho que não engloba tanto mais o artístico, mas se colocar aí na linha, vou isso aí. E falando agora, puxando o gancho pro começo, né? Que a gente começou um pouco diferente o bate-papo aqui, porque aproveitar o gancho que a gente acabou citando no navio, mas vocês se conheceram lá e pelo que eu sei, não foi muito bem iguais aos demais, que é mais em barzinho, foi mais em repúblicas. Como foi? Conta pra gente. Tem até algumas confusões nos nossos sites, né, nas mídias, sobre a data exata do Pedro, Paulo e Alex. É que eu e o Alex, nós contamos a nossa carreira profissional a partir de 2012 para 2013 ali. Anterior a isso, a gente já cantava, mas não era nada profissional, a gente se conheceu em 2008, na verdade. Mas a gente cantava por brincadeira, pelas oportunidades, né, que tinha de estar nas repúblicas. Na nossa época, tinha que fazer vaquinha ou pagar, ajudar ali, né? Você que era de Campinas, Campinas também tem muita universidade, república, né? Você já vai entender. Então aí era a nossa forma de poder contribuir. Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos quinzão, cada um nós ia cantar. Então era uma forma de distração, né? Uma forma da gente curtir. E aí quando virou o trabalho profissional, que foi quando nós dois, espanhol, né? Nós dois mudamos pra Maringá, que aí o Alex terminou a faculdade dele, que é aí sim que a gente falou, não, a partir de agora começou a nossa Porque a gente já considerava que cantava, mas assim, era muito de hobby mesmo, né? Era muito gostoso pra estar com os amigos, então assim, não tinha um comprometimento profissional naquela época ali de 2011, que foi uma coisa, eu tava na faculdade, então assim... Como, né, de referência a Campinas, é um público muito legal, né, cara? Eu tava ali inserido fazendo faculdade, o Pedro Paulo tava ali com amigos, assim, do meio. Então, assim, foi uma experiência que o pessoal empurrou a gente de uma certa forma, né? Colocou ali porque tinha... Cara, tinha muita frequência de festa, era impressionante. Porque às vezes você fala pra pessoa de fora, não entende, mas eu não sei hoje. Hoje tem as festas universitárias, mas, cara, antigamente era muito fulminante, cara. Tinha demais, né? Você tá ligado, né, cara? Sim, com era certeza. assim, era um curso, e era semana de prova, era uma festa. O outro terminava, era uma festa. Um passava, o outro reprovava, era uma festa. Era a festa dos derrotados, festa de quem passou, festa de recuperação, festa...
Então, assim, tinha muita coisa. Então a gente começou ali. E era uma frequência grande, cara, porque tinha muito essa atmosfera de festa. E a gente começou a ter a nossa experiência ali, com essa turma. Não era um barzinho, mas assim, eu acho que não é que era pior, mas assim, eu acho que acho não, é bem mais dinâmico. Porque o bar, bem ou mal, as pessoas estão sentadas ali, tem sua certa compostura. Na República, nessa turma, o pau fecha, cara. É um aqui, e tal. Aí você tem que saber controlar a situação e brincar. Mas foi muito divertido, foi muito enriquecedor. Mas nessa época aí, era no sertanejo mesmo ou era tudo junto e misturado? Cara, já era, só não tinha uma coisa gravada. Porque a gente já gostava de tocar um dueto de viola, né? Uma coisa assim mais raiz, mas também, o que é? O funk, essas coisas mais animadas, sempre teve, né, cara? Sempre teve. Então, o que a gente fazia? Pra gente, como a gente tocava bastante tempo, era assim, horas ali, né? Então, você tinha que fazer uma dinâmica, entender como é que tava o povo, pra você saber levar o povo. Então, começava ali com as músicas mais de boa, os modão, tal. Depois, piazada como ele queria dançar, né? Mulherada queria. Nós fazíamos batuque conforme dava ali. E por isso que eu falo, depois que a gente gravou, quando a gente foi gravar o primeiro CD, né, com o PPA, né, modéstia à parte, nós que trouxemos isso de outros estilos, de questão de beat, batida, elementos muito fortes, assim, pro sertanejo, né? A gente abriu esse mercado, porque a gente fazia isso na República, falou, como é que gravamos um CD ou um álbum que a gente faz a mesma dinâmica da República, pra quem ouvir, poder se divertir, poder ter tudo isso num CD só. E aí que deu a ideia. Rapaz, e a primeira música que acho que bombou bastante foi a Fama de Pegador, Exato. né? Como que você acha que aí que aí realmente foi abriu legal. tudo mesmo? Que deu impacto? Acho que foi o primeiro abertura de portas, né? Sim. Primeira aberturas mesmo. Depois, assim, veio, né, daquele DVD que gravamos em Umuarama, né, que toda essa história ocorreu em Umuarama, Paraná, com a cidade universitária. Depois daquilo, veio, né, As Novinhas Estão Sensacional, aí vem Meu Corpo da Sinal, e começou né, cada um começou a escalar mais a nossa abertura no país aí. E aí você vê, né, estralou o dedo assim e passou 10 anos. Muito, né, cara? E o Pedro, Paulo e Alex, e a famosa abreviação? Foi o PPA. público que deu ou foi vocês que falaram, não, vamos... Foi um processo muito natural. A gente... as próprias siglas, elas já tem um E, né, no final. P, A, né? Tem o P, já tem um E no final, vamos dizer. Então não tinha como falar PPEA. Né? Então, mas as pessoas escreviam PPEA naquela época. Só que eu não sei como que cargas d'água que foi, no dia que a gente tava gravando uma música, o nosso produtor, que é o Jimmy, que fez várias músicas nossas, e ele falou, cara, coloca aquele trem do PPA lá, que eu vejo vocês escrevendo, não sei se era MSN ou era Orkut na época ainda. Falou, coloca aí, porque a música não tinha letra, que é a Vem Vem, né? Porque a letra dela é curtinha, é bem pequenininha, né? Ela só tem uma estrofezinha, né? Elas vão gritar, fazer o coração com as mãos, jogar os braços pra cima e depois sair do chão, morena vem, 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 vem. E a lourinha vem também. Acabou, não tinha letra. Aí ele falou, cara, como é isso? É um jingle político. Tem que colocar alguma coisa. Ele falou assim, coloca aquele trem do PPA lá, que não sei se ele viu em algum lugar ou como é que foi. E dali, a partir da música, as pessoas trouxeram de vez. Mas foi uma nomenclatura criada pelo público mesmo. Eles que começaram a abreviar através das redes sociais. E aí depois colocou na música e aí foi. E eu, como estava na nativa nessa época, né, numa outra pegada, eu lembro quando vocês começaram, realmente foi uma febre gigantesca. Uhum. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, há 10, 12 anos atrás, é claro que se você aprontasse alguma coisa, obviamente que a turma ia cair batendo em cima. Mas não o na mesma famoso proporção. cancelamento, exatamente, o famoso cancelamento naquela época era mais limitado, era né? mais limitado. Bem limitado, no Porque caso. acho que as nossas redes sociais naquela época era o Orkut, que era o mais forte. Pô, tava começando o Instagram, né? Começando o Instagram, que era mais foto. Exato. Né? O Snapchat, o Snapchat, que começou um pouco também. Mas eu queria saber de vocês, que nem, a Fama de Pegador, vem, Açúcar em Mim, certo. Meu Corpo da Sinal, As Novinhas Estão Sensacionais. É claro que como já são músicas feitas há anos, quando toca não tem problema nenhum. Mas se vocês fossem lançar hoje, como vocês viriam essas músicas lançando hoje com todo essa politicamente eu acho que não. Hoje, acho que, bem ou mal, acho que dessa forma, como a gente colocou, né? A gente fala de, por exemplo, no caso, vamos pegar um exemplo aqui das novinhas. As novinhas tão sensacional, subindo, gostosa, aprendendo legal.
né? Você fala de um estereótipo da mulher, mas só que na festa todo mundo tá pra dançar, né? Ou a maioria, né? Ou a intenção é essa, e você tá elogiando a pessoa, mas assim, de uma certa forma, se for bem minucioso na letra, a gente não tá falando assim, vem aqui, faça alguma coisa comigo. Porque hoje tem bastante, cara. É que ele tá explícito. Né? Se você colocar em outros gêneros, não é todos os cantores, né, cara? Tem vários assim que não é todo mundo. Mas hoje foi abrindo uma porteira muito grande que tá bem explícito mesmo, assim, bem sexual. Antes tinha assim, não é porque é nós, mas eu lembro de outras músicas da época, era um pouquinho. Tinha um pouquinho mais de pudor, era mais sensual do que sexual. Nossa intenção foi dar uma pitada. E do homem, no caso, a gente quis exaltar o cara que era da faculdade, né? Que não tinha como fazer outro tipo de conquistar a mulher, a não ser no chaveco, no chinelo, né? E assim, eu acho que, não, é bem feita a sua pergunta, acho bem pertinente, mas analisando hoje as nossas... Não, se você talvez falasse um Mamonas Assassinas, talvez sim. Não, é que não falei, eu não tô julgando, claro, tá? Lógico, pelo amor de Deus. Claro. É que eu tô falando assim, se fosse hoje, vamos supor que fosse hoje, Sim. 2025, Sim. entendeu? Uhum. É porque hoje qualquer coisinha, às vezes... Ficou uma bem Mas politizada, né? Muito pelo contrário do que algumas pessoas pensam sobre o nosso som, as nossas letras, elas sempre foram muito bem pensadas. A gente nunca gostou muito de vulgarizar. Nós gosta de dançar, de se alegrar e ver todo mundo ali curtindo e falar sobre a pegação. Nós falava muito da pegação, da dança sensual. Nós não falava diretamente da transa, como o meu corpo dá sinal, né? Eu olho pra você, meu corpo dá sinal, que tal? Quem sabe a gente se encontrar depois, uma ficadinha só nós dois. O cara tá dando uma cantada. Imagina eu e você dando uns amassos no carro, depois ele tá imaginando. Então, ele tá um diálogo, digamos, né, entre dois, assim. É como se fosse claro que não é uma poesia, né, mas é como se fosse uma poesia, né, o cara fala assim, eu imagino a gente fazendo amor a noite inteira, loucamente, essas coisas não saem de mim, é isso que eu quero com você, coisas diferentes. É uma poesia, tá imaginando, são palavras... Você deixa no imaginário, né, no caso. Eu acho que hoje, que acho que complica mais... No caso, é muito explícito. Acho que hoje o explícito, aí você começa a tendenciar. Porque você pega no... A gente pegou, vamos por uma época ali igual do Leonardo, né? Leonardo, Zezé. Então requebra, esfrega, requebra, esfrega. Então, assim, é uma situação que tá dando assim a você entender, mas você não tá explicando, você não tá explícito, né? Não tá escrachado, né? No caso. A gente fez uma música da Fama de Pegador, igual a gente comentou, dos homens, e falando da mulher que esqueceu do ex, tá livre, leve, solta, ela só quer beijar na boca. Então, a gente tentou fazer dos dois lados. Só que é importante. Eu acho que o artista hoje ele tem que tomar muito cuidado se ele não tiver essa experiência, essa noção, do que hoje tá delicado. O campo tá delicado nessa questão aí. E todas essas canções aí que eu citei aqui, tem composições suas? São só suas? Sim. São todas suas? Não, tem parcerias? Tem parcerias minhas e dele, parceria com outros são... do Alex eu não lembro ao todo quantas são, mas minha tem 45 músicas. 45. Eu não lembro, não. Alex, não, tem menos, eu sei. Lembrar. Eu tenho menos, mas eu não lembro, não fiz mas tem conta. menos por preguiça. É porque a vibe dele de compor é outra, assim. Cara, eu fico encantado com esse negócio de composição, é uma coisa que me encanta. Porque, tipo assim, cara, como vem a inspiração? Como assim? E porque não é só escrever. Eu posso pegar um papel, escrever alguma coisa. Mas não é só escrever, porque você tem que pensar tudo num contexto. Cara, você não pode escrever, senão não vai ter uma canção ali. Quando todas as músicas que eu escrevi ou que eu participei da composição pro Pedro Paulo e Alex, eu me imaginava no palco cantando e dançando ela com as pessoas. Então a minha inspiração era o momento assim, o momento que eu iria viver, o que eu estava vivendo. Então eu trazia muito uma coisa minha da percepção do que era alegria, do que era o que poderia ser uma dança. Hoje é normal fazer coreografia, né? Na nossa época não era tanta gente assim fazendo, a gente já fazia isso, então a gente fazia músicas já para o povo poder coreografar e dançar no show, né? Todo mundo numa sintonia só. E até hoje, né? A gente escolhe músicas de acordo com o que acontece no show. Pô, esse momento aqui nós precisávamos de uma música romântica. Ah, mas o que nós gosta de... O que seria esse romântico? Porque o PPA, ele tem muito o próprio romântico, né? A galera vê a gente como sempre uma coisa muito alto astral. Então o nosso romântico não pode ser muito sofrido. Ele tem que ser um pouco
mais alegre, mais tipo a Desbotequei. Ela é uma música que ela tem uma batida um tanto alegre, ela tem um sentimento ali, mas tem uma batida alegre. A própria Revanche não é música que ela traz uma volta por cima, né? O nome já diz tudo. Exato, exato. Acho que é bem isso aí mesmo que o Pedro disse. Eu acho que cada compositor também tem um tipo de linha, né? Começa por melodia, sente, pega história de várias pessoas e faça um conto, né? Eu acho que é mais ou menos, eu concordo com o Pedro aí, acho que é isso aí mesmo. E como vocês, assim, foi natural a escolha dessa pegada? Vocês têm uma pegada do sertanejo, tipo o quê? Um reggaeton? Muito elemento. Muito elemento. Como Que que hoje, foi essa Rafa, escolha? hoje o pessoal é fácil fazer assim, não é que é fácil. Digamos assim, abrimos as porteiras nessa parte. Porque quando você que é da rádio, sabe, de tá, né? E a gente coincidentemente começou praticamente na mesma época. Trazer uma música com elementos, por exemplo, na Nativa, nas rádios mais conservadoras, né? O que a gente trazia era muito diferente. Porque a gente pegava e cantava isso pro sertanejo, não tinha quem tinha feito, não existia. Era simplesmente um mundo novo. Então, qual a nossa intenção? Era realmente fazer. Aquela história muito verídica, ela tem uma linha cronológica muito fácil. A gente quis colocar em CD, em música, aquilo que a gente fazia no palco da República, porque começava com modão e terminava com batida pro pessoal dançar, para poder envolver o público. Então a gente transpôs isso pro CD, pro álbum, né? Então, foi assim, bem desafiador, mas muito gostoso. É desafiador e verdadeiro. É. Por exemplo, no caso do reggaeton, que nem o Alex citou, a gente é criado do lado do Paraguai. Então a gente ouve muito isso, né? Eu já ouvia, né, o reggaeton. Os ritmos que a gente ouve de muitos ritmos variados, né? Do funk, que nem o Alex falou na época, né? A gente curtia, que tava na balada, fui subir em cima, e balada não, né? Não tinha dinheiro pra ir balada, não. Era estacionamento. Era muito mesmo, Catra na época também, né? Mas tá vendo como a gente já tinha noção? Porque o Catra, pô, com toda a sua história, ele era pesado já pra época. Como é que a gente ia introduzir isso no sertanejo? Então a gente tinha que dar uma sensualizada, inspirar, mas sensualizada dentro do contexto sertanejo. Pra dar ao imaginário, mas não ficar muito explícito, porque... Esses dias que nós descobrimos o que é 4x4 que ele falava na música, porque pra nós era carro. E na 4x4, mas não é. Não é? É o nome de uma boate para adultos lá do Rio de Janeiro. Pronto, fiquei sabendo agora. Nós também ficou sabendo isso esses dias. A Jéssica, que trabalhava com a gente, ela do falou, Rio, né? Que era do Rio de Janeiro. Ela falou, a gente não sabia que Se era vocês não isso. estão aqui pra entrar, vocês iam morrer, então, não saber disso. E quando a gente gravou essa música, ela tinha umas palavras mais pesadas, a gente tirou, né, essas palavras mais pesadas, e a 4x4 pra nós era carro, caminhonete. E tem músicas, a gente estava até falando aqui antes de começar, né? Que naquela época, como eu falei, as redes sociais ainda estavam começando. Tinha o Orkut, o Instagram, mas era uma proposta diferente. O próprio YouTube também não era tão assim, né? Não. E hoje em dia tem de tudo. E tem músicas suas que, de repente, estão viralizando no TikTok. Como que é essa história aí da música? Eu acho que vai ter umas... Pelas minhas contas do ano passado, retrasado, teve umas 6, 7 que viralizaram. De volta. Assim, sem a gente fazer nada. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Porque a gente costuma dizer que hoje que o mercado ficou e o ouvido das pessoas ficou mais receptivo para esse tipo de som, essa mescla que outros cantores hoje fazem, eu acho que resgatou automaticamente. E o pessoal que na época que a gente começou a estourar era criança que ouvia, hoje são adultos ou jovens adultos, né, que dançam. Então, assim, a gente sempre dançou. Então, são músicas dançantes. Então, e o TikTok, no caso, é uma plataforma de muito dança também, né? E eu acho que foi isso, cara. Deu um gatilho aqui, um gatilho ali e começou. Muito, muito doido. E você acha que hoje é mais fácil para quem quiser começar uma carreira? As oportunidades são mais fáceis por ter a rede social ou não? A oportunidade mas a concorrência também é muito maior, né? Eu acho que é mais difícil você se manter. Porque a música ela ficou muito express, assim, rápida. O consumo muito rápido. Então, assim, a internet leva você a muitos locais, rapidamente. Só que também o consumo se torna muito rápido. Então, assim, se eu for colocar uma música que ela é muito viral, se você for só pelo viral, ela dura 3 meses. Tipo, que isso era inimaginável há 10 anos atrás. Uma música bem colocada, assim, no mínimo ela duraria 1 ano, assim, de trabalho. Não falo nem de duração de música, mas só de trabalho ela duraria tudo isso. Então, a internet hoje ela leva muito, mas também deixa... O que hoje a gente até comenta no off é que acontecia muito no funk, né? Pelas plataformas, é que a música
ela acontecia antes do artista. E aí a música sumiu, o artista nem chegava junto, e aconteceu muito no gênero do funk. E começou a acontecer no sertanejo também, porque o pessoal começou a fazer muita música express, assim, rápida. Então, assim, eu acho que aparece mais, né? Achamos que aparece mais. Só que pra você perdurar, eu acho que tá bem mais difícil. Hoje o pessoal tá fazendo uma coisa muito descartável, talvez, né? Exato. Eu acho que o artista também é muito culpado disso, né? Ele se rende muito fácil, vou falar assim, não se vende, mas sim se rende pô, o mercado tá fazendo uma música a cada um mês, então também vou fazer uma música a cada um mês. Mas, na minha opinião, né, a arte, ela não funciona assim. Que nem, como eu falei pra você, que eu fazia as músicas pensando no que acontecia no show, então eu não escrevia música do dia pra noite, eu fazia, sei lá, 5 shows ou mais, lembrava de um momento, falava, pô, aqui, ó, esse momento fica legal. Ia lá no show de novo, pegava mais um momento. Ia criando e vendo aqueles acontecidos, e aí ia criando aquela música, aquela percepção também para poder trazer pro produtor e falar, cara, eu queria uma batida assim, assim, assado. Porque o produtor não tava lá no show com nós, para ele saber o que tava acontecendo. Então havia um dito estudo, um carinho, né, para compor a música ali, para fazer ela com características próprias, que nem a gente falou do reggaeton. Além do reggaeton, tem pelo menos mais uns 7 ritmos envolvidos. O que a gente faz é uma coisa, uma característica própria, a gente sempre buscou isso. Então é uma mescla de ritmos que formou o PPA, uma mescla de ritmos, de sentimentos, de momentos que criou uma identidade. E eu acho que também esse negócio da rede social, o pessoal tá fazendo de tudo, às vezes apela demais para poder ter uma... Chegar lá, né? Chegar lá e é uma autoaprovação, né? Eu acho que isso acaba também até tendo algum problema aí de equilíbrio, eu acho legal o que eles fazem, interessante. Falta de mão, né? Mas tudo que é demais, eu aprendi até com o Alex, cara. Eu tinha uma dupla antigamente que fazia umas coisas, ele falou assim pra mim, nunca esqueci disso, falou assim, ó, Pepe, é bom, é legal, mas é agora. Se ele fazer isso aí todo dia e não acrescentar nada, não trazer uma novidade, vai acabar. Mas não deu, outra dupla acabou, e assim como os artistas, fica até um conselho pros artistas aí. A gente vê todo mundo fazendo muitos vídeos, muita coisa. Galera, é legal demais, vocês têm que divulgar o trabalho. Mas se você não criar algo próprio e único, esquece. E isso não é uma coisa que eu estou dizendo, são provas, né? Quase comprovado cientificamente pela Nativa e por todas as rádios pelo Brasil inteiro. Um exemplo também que eu gostaria de frisar, que eu acho importante, independente de Spotify, de plataformas digitais, de Instagram, dentre outras coisas, a rádio é e sempre será o veículo de comunicação que levará a música até a casa das pessoas, principalmente no Brasil. Porque às vezes as pessoas elas ficam, colocam um tapa, né? Os artistas colocam um tapa nos olhos e ficam só olhando para algumas coisas numéricas ali e esquecem que tem uma dona de casa que às vezes não tem plataforma digital, esquece de quantos não tem tempo de acompanhar, né? Não tem tempo de acompanhar, ou no próprio trabalho é proibido ficar com o celular, né? E quem está escutando ali, às vezes, é o patrão, né? Ou a patroa nas fábricas, dentre outras coisas. Então, a rádio, para mim, ela é o ápice do artista. Quando ele chega aqui, que ele vai no topo daqui, ele conseguiu consolidar o nome dele na história da música. E assim foi com a gente também. Se hoje a gente tem um nome na história da música, veio com a fama de pegador através das redes sociais, mas aí a gente foi para todo o Brasil e conseguiu consolidar a marca, porque hoje a gente chega aqui, você já sabe que é o PPA, mas na primeira vez que nós veio na Nativa, era 2 desconhecidos lá há anos atrás. Então, olha só, a gente teve que vir aqui apresentar o trabalho, assim como a gente está vindo de novo, e às vezes muitos artistas não querem fazer isso mais. E para alguns ainda somos desconhecidos, mas a questão é o seguinte, é você fazer algo que é legal, que vai, né? O Zezé é um exemplo disso, né, cara? Você viu que legal, né? A gente comentando aqui até do próprio navio do Zezé, ó a história que o Zezé de Camargo fez, né? Toca muito até hoje. Eu acho que é essa identidade que fica legal, né? Maravilha. E esse negócio de equilíbrio também, né? Porque, como eu falei, o pessoal fica muito bitolado, vamos dizer, aquela palavreada, de querer colocar a carroça em frente dos bois. Mas é muito essa geração nossa, a gente que é um pouquinho mais velho, né? O pessoal tá muito, né, rápido, né, o consumo e o resultado se torna muito rápido também. E as poucas frustrações viram grandes decepções para o pessoal hoje, acho que muitos buscam outros caminhos porque eles se frustram quando chega, porque, por exemplo, quando chega e bate assim que eu falo, de chegar aqui na rádio, que não deu aquele resultado express que ele queria, porque aqui o caminho, ele é um pouco mais trabalhado, ele não é bem assim. Não vai chegar aqui e chegar no top 1 ser a mais tocada da semana.
Ele vai ter que trabalhar para isso, ele vai ter que ter uma base de fãs, entendeu? Ele vai ter que vir aqui conhecer mais como é que funciona o sistema, vai ter que vir gravar vinheta, ter que fazer todas as coisas. Eu acho assim, que eu tava observando, e isso aqui tá na vida da gente, felizmente e infelizmente em certo momento, porque dependendo da mão como a gente usa, né? Exatamente. Sabe, é legal, é descontraído tudo, mas você começa a ver pessoas que têm um conteúdo tão legal. Eu vou chegar onde eu quero chegar. Então, um conteúdo tão legal. Nada contra que eu vou falar com quem faça, tá? Sim. Se tá dando certo, tem que continuar. Se faz bem pra você, tem que continuar. Mas eu quero dizer, às vezes um conteúdo tão legal, tão produzido, editado ou bem elaborado, o cara tem lá X. Aí a pessoa... Eu vi outro dia o vídeo que a pessoa só ficava olhando pra câmera. Mano, tava com 1 milhão de visualizações. Eu falei... Sabe, tipo assim, é isso que eu falo. É onde eu quero chegar. A rede social é muito importante, mas porém, eu acho que os caminhos que demoram mais para chegar vai se consolidar mais, que é o que você acabou de falar. Sim. Tá aqui o PPA, que todo mundo já sabe a carreira que tem, já conhece a música que tem, já cantou no show, já cantou em karaokê. Então eu acho que esse equilíbrio tem que ter. Né? Esse equilíbrio tem que ter. Porque você tem que ter um momento para você, um momento para ficar desligado. E o PPA, o Pedro Paulo Alex, tem esse momento? Como que vocês equilibram essa carreira? Nossa, entendeu? muito carreira tranquilo. de ir em TV, em rádio, fazer show, viajar, turnê, rede social com a família. Porque eu acho que a gente pegou essa época, né? A gente pegou essa época, o Rafa, acho que quando a gente começou tudo... Só ele entendeu o que eu falei. Só A gente pegou toda essa parte do desenvolvimento da internet, essa evolução da internet, e a gente conseguiu, por mais que ela deu uma demanda maior, eu acho que a gente conseguiu saber dosar, porque a gente pegou esse desenvolvimento dela. Então, de certa forma, a gente sempre usou o Instagram. De certa forma, só que o que aconteceu? Os conteúdos e as pessoas foram criando mais usuários e mais coisas. E o que é a grande questão? Não que não é importante, super importante. Mas o que dá mais visualização, igual você falou, a menina batendo na cena na cabeça ali, são muita criança, adolescente. Então, assim, é um pessoal que na fisiologia da idade consome qualquer coisa para dar play ali ou coisa parecida, mas daqui 5 anos eles estão com outra cabeça. E para você ter um público mais fiel, indiferente de, eu acho que de departamento de música ou qualquer outra situação, quando o jovem começa a ficar mais jovem e começa a ter mais opinião, ele não, são conteúdos que, assim, às vezes pode ter muito menos curtida, muito menos do que o adolescente ali, mas ele é muito mais fiel ao resultado. E eu acho que música engloba nisso. Porque você ficar muito viral, chega muito ali, mas a pessoa daqui 2 meses esquece. Você tá falando da música, né? Do Express. É mais quantidade do que qualidade. Exato, e o que é qualidade vai perdurar, né? Com certeza, vai perdurar. É indiscutível, né? É mais difícil, é um caminho mais árduo, com certeza, pra música ficar, pro artista ficar. Mas, assim, ele é sólido, né? Eu acho que os outros, assim, acabam, se você não pôr a mão, não que ninguém tá fadado a fazer aquela coisa, dar sempre errado, mas se você não começar a ter um pouco de mão ali, eu acho que você cai nessa questão de viral e vira num ciclo vicioso que não chega a fim nenhum e você tá sempre refém daquilo e não evolui, sabe? E como vocês veem essa parceria? Porque também, quando a gente, né, falando do começo da carreira pra hoje, parceria sempre teve ali e tal, mas claro. era... colocando nos números de hoje, era quase nunca, né? Hoje, assim, tudo tem parceria, né? Ou é vocês convidando alguém, ou alguém convidando vocês. E não é só do mesmo estilo musical hoje em dia. É mistura o pagode, mistura ali o pop, o funk. Como vocês veem essa parceria? Como surge essa parceria? Você compõe uma música pensando, falando, não, essa música não é só pra mim, pro Alex. Ou o Alex não é pra mim, só pro Pedro. É pra tal... Como que funciona esse negócio da parceria? Cara, quando ela é verdadeira, ela é muito legal, é muito saudável, mas muitos hoje fazem para uma colaboração, né? É um collab, né? Até que eles falam, principalmente nas plataformas digitais, que vira um compartilhamento de ouvintes, né? No caso. Eu não vou usar a palavra interesse, mas vamos dizer comercial. Mas eu acho que é, de uma certa forma, um interesse saudável. Saudável. É um interesse meio simbiótico, né? Porque que o Rafa falou, hoje nós temos que ter cuidado, né? Você tá chamando o povo de interesseiro. E é um pouco, né, cara? Assim, é um interesse, sim, de uma certa forma. E como é que você lidar com isso, né, do caráter, mas é que a plataforma, os digitais hoje, eles incentivam muito você fazer isso pelo tipo de lançamento e o que agrega dentro da plataforma com outro artista e você começa a trocar, né? Esses ouvintes. Então, assim, as próprias plataformas também cobram do artista. A gente falou muito aqui do artista, né? Do que ele escolhe, mas o meio também força um pouco isso. Né? A gente já gosta de fazer um pouco mais os convites estratégicos de acordo com o trabalho. Por exemplo, a gente está prestes a gravar o
Paredão do PPA Volume 2, e os artistas que vão participar têm a ver com essa coisa do paredão ou do som automotivo ou de coisa desse tipo, que fez parte da formação do que somos. A gente sempre gostou de som automotivo. Na época nós não tínhamos som automotivo, mas os amigos tinham, nós vivíamos ali na caçamba do carro dos outros. Então é mais um ponto da nossa verdade que a gente não quer deixar ficar para trás. E a gente está trazendo cantores para fazer isso que tenha ligação com isso. Sendo aquela não precisa perguntar, pois é só aqui que existe. Melhor de talvez na capital o pessoal não saiba, mas no interior foi muito legal. A gente tocou assim, absurdamente no interior. E eu tenho certeza que na hora que você ouvir o toquinho dela, você vai lembrar, porque essa música ela tocou basicamente todo o Brasil, que é do Ed Lemon. E ele vai vir participar com a gente. É um cantor meio que DJ lá do Sul. Sim. Tem bastante, né, história no Sul, nos 3 estados ali, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, MS ali. E aí, e esse vai ser um projeto com vários artistas de todo o canto do país. Ele mais pro Sul, vai ter um artista que é mais do Nordeste que vai fazer junto, vai ter um artista do Centro-Oeste, do Goiás. Então, assim, uma conjuntura de um projeto em si só. Quando a gente estava comentando do TikTok, né, comentando com teu parceiro ali, que viralizando algumas músicas, a gente comentando do TikTok, na época a gente fez e viralizou de novo uma música que nós fizemos na época com o Lucas Luco, né, que hoje está no escritório, depois de muitas coisas, né, tá junto com a gente no escritório hoje, mas a gente já tinha um tipo de estilo de música igual na época. Foi um convite muito estratégico, já nos conhecíamos, então a gente sempre prezou isso um pouco. Claro que a gente vai fazer algumas coisas que vai ter interesse, né, e tal, mas a gente sempre prezou essa questão de energia legal, né. Em 2023 fizemos ali com a Ana Castela, que eu já conheci ela desde quando não era Ana ainda, era só Ana Flávia, né, com os empresários, que é com amigos nossos, compositores. Então, assim, tem uma história, por mais que ela foi também uma artista, e é uma artista muito grande, tem uma história muito bonita. Foi legal para a plataforma, mas tinha uma história de amizade e contexto para fazer aquilo. Lógico que a gente sempre preza esse contexto de amizade, mas não andamos sozinhos, né? O sistema tem que girar, então assim a gente tenta fazer o melhor 50-50 aí. Já que você tá com o violão no colo, só pra não aparecer aí, tem como dar, já que falamos da Ana, essa que foi a anterior, que a gente vai chegar na nova agora, mas daqui a pouquinho a gente vai a palhinha da nova também. Sim. Mas Ia Dar Bom, que teve a Ana Castela, só uma palhinha, só pra gente... Se esse trenzão de bota e chapelão brotasse no meu colchão, ia dar bom, ia dar bom. Se esse trenzão de bota e chapelão brotasse no meu colchão, ia dar bom, ia dar bom. Tem 2 coisas que não saem da minha cabeça: o meu chapéu e o beijo da boiadeira. O que ela faz com a gente não é brincadeira não. Se ela laça boi, imagina coração. Nativa. Uau, muito bem, muito bem. E a Revanche? A Revanche é uma música novinha em folha. De quem é? Essa música, como cara, foi a escolha? Ela tem uma história muito legal. É do menino que ele foi cantor, hoje ele tá em outros meios, só que ele sempre foi um bom, ótimo compositor. E quando a gente fez esse álbum, que é o último recente, que é o Acústico Sem Limites, que a gente quis colocar Sem Limites porque a gente é meio sem limites mesmo, mas tem a conjuntura do acústico aí no meio. E aí eu lembrei dessa música que ele tocou muito bem em alguns estados, lá em 2010, eu nem era cantor ainda. Aí eu entrei em contato com esse menino, gente boa, que é o Santorini, e aí ele falou, cara, que legal, cara, pode gravar e tal. E eu achei com a música atemporal, muito. Então quando antes de a gente lançar ela, eu até fiz um vídeo cantando no TikTok que, tipo assim, explodiu o vídeo, tipo assim, só pra gente apresentar o que seria a música. Ali a gente começou já a ter uma sinergia da turma, né, como é que ia absorver. E aí agora ela tá começando o trabalho dela aí, pra turma aí. Taca um pouquinho aí, taca ali pau nesse violão. Vamos lá. Esqueça, vá, procura seu caminho, que hoje eu tô bem melhor sozinho. Cansei de me iludir e ser usado, só lembre do que foi bom do passado. E quando a saudade lhe doer, recorde o tanto que me fez sofrer. Aí quem sabe um dia possa dar valor a quem um dia realmente te amou.
Muito bem, muito bem. Vocês falaram aí do projeto. Eu vi lá no Mato Grosso do Sul, da Roça Music. Vocês têm o Zezé, a gente falou mais uma vez do Zezé. E esse projeto, ele como que tá? A Roça Music ela é o escritório, né, que faz a gestão da nossa carreira. O Zezé ele é embaixador ali, junto com o Eliandro, toda a família Storari, Eliandro, Elisandro, que são os nossos gestores. E hoje nesse escritório tá nós, Lucas Luco, Wesley Conrado, Nilson Neto, Júnior Marra e o Zezé como embaixador ali da turmada, abençoando a turma. E vocês tendo um escritório, tudo, tendo a sua carreira aí já consolidada, vocês recebem ainda hoje, que a gente tá falando como a turma tá jogando tudo na rede social, mas ainda hoje tem aquelas pessoas que procuram você no camarim, dá uma olhada nessa música que eu escrevi, ouça isso, ouça aquilo. E vocês já chegaram a aproveitar alguma música de algum fã, alguma coisa assim? Teve algum caso ou conhece alguém que olha, foi uma história interessante? É complicado, ao mesmo tempo, assim, é um ouro, né? Vamos dizer. É porque assim, cara, o compositor, ele tem realmente um trabalho muito árduo. Quem vive, quem tem êxito, é um trabalho muito árduo mesmo. Não que eu esteja desincentivando quem tá começando, não. Mas, assim, é uma bagagem pro cara falar que eu sou compositor, que tem que realmente saber do que fala, entender vários ritmos, vários tipos de linguagem. E, assim, tem muita gente que, tipo assim, dá um rabisco ali, coloca 3 notas e fala que é compositor. E aí o que acontece? O tempo é pouco. Vamos ser realistas. O tempo é pouco. Então, se a gente não tiver um filtro para esse compositor, o pouco tempo que você tem, você acaba escutando um compositor que, abre aspas, não é compositor, e o bom, às vezes, não chega até você. Então, como é que você faz isso? É mais complicado. Então, a gente sempre coloca um e-mail, né? E deixa a pessoa lá, e uma hora nós para e dá uma olhada. Ou compositores que vêm através de amigos. Cara, esse compositor aqui tem música com fulano, tem música com ciclano e tal. Teve um menino que cantou num show nosso em Minas Gerais, que eu esqueci o nome dele aqui, inclusive essa música dele, tá? Ele é um, tipo assim, ele é um personagem à parte, você se dá risada, assim. E ele é bem simplesinho, assim, mas é bem engraçado. E cantou, eu achei a música dele, assim, tão povão e muito boa. E entrei em contato com ele e a gente tá vendo. Por exemplo, em 12 anos de carreira, foi a primeira situação que deu certo da gente realmente, um menino apresentar ali uma questão de palco, alguma música, né? E acabando dando certo. Mas, cara, tem muita história que tem. Só que você também achar isso nesse amontoado de gente é complicado, cara. E nesse meio, falando do artista, compositor e tal, mas tem alguma história marcante pra vocês com fã? Sei lá, alguma coisa inusitada, uma coisa assim que ficou marcado nesses 12 anos de carreira na vida de Pedro Paulo e Alex? Coisa que tudo fica marcado pra qualquer artista sempre vão ser as tatuagens, né? Porque as tatuagens é eterno, né? Jogar uma calcinha, ela vai jogar uma vez ali, pode até se arrepender depois, né? Ou qualquer coisa do tipo. Mas apesar que hoje tá avançado o pessoal fazer o laser da tatuagem, né? Mas é um negócio mais assim, né? Visceral, assim. Eu tava vendo uma entrevista do Eduardo Costa recentemente, ele tá falando que o artista que é do sertanejo, ele fala que a cada 2 anos tem que fazer algum projeto de moda de viola para não perder essa raiz sertanejo. Concordo com ele. E não precisa nem ser 2 anos. Tem gente que eu e o Alex nós pudéssemos, nós fazíamos todo. Eu acho que ele fala assim, eu acho que, né, tentando entender da melhor forma, eu acho que ele fala que é um máximo de tempo para você não ficar tanto tempo sem lançar algo mais enraizado ao sertão. Pra não perder a característica sertanejo. Não, né? acho que ficou bem colocado, muito bem colocado. Foi até recentemente que ele falou isso, eu falei, achei interessante. Tal. Você tá valorizando a sua cultura quando você faz isso e o seu, como é que fala? Seu movimento. Porque ao mesmo tempo que ele falou isso, enaltecendo, sim. Eu tô querendo dizer bem aqui que ele foi muito bem, minha opinião, ele foi muito feliz colocado. Mas tem muitas pessoas que são críticos de música, e principalmente aqueles que talvez não gostam do sertanejo ou não gostam do atual sertanejo de uns 15 anos pra cá, que eles citam às vezes em seus comentários em redes sociais, que sertanejo é aquela época de Tião Carreiro e Pardinho, no começo de Sertanejo Chororó, Leonardo. Como você vê tipo essas críticas hoje? Por que será que eles comentam? Não, eu acho que tem razão em certas partes. Porque ele fala que o sertanejo na realidade é um pop. Na verdade, isso na verdade sempre foi. Na verdade, a música, a gente tem que entender que para ela se perdurar, você tem que tentar manter a melhor essência dela, mas ter para quem vender. Porque assim, é um trabalho, envolve muita gente.
e muitos segmentos. Dá um exemplo, assim, bem rapidamente. Quando veio a palavra sertanejo, né, que era ou rock ou sertanejo, que era Tunico Tinoco, Tião Carreiro Pardinho, que falavam contos do sertão. Com certeza, por isso que veio essa questão, né, da palavra sertanejo. Só que quando veio, inclusive nesse papo, mais uma vez citando o Zezé, a gente ficou na fazenda lá e uns 3 dias lá, nós contou todo tipo de história e é um aprendizado, né, com ele, cara. Que cara sensacional. E a gente falando de crítica, ele até comentou da própria carreira, que ele recebeu muita crítica também. Por quê? Porque quando veio Chitão, quando veio Zezé, eles introduziram guitarra, alguma coisa que foi mais pra vida boêmia, os contos mais da vida boêmia, porque o êxodo rural dos anos 60, 70 pros anos 90 foi, cara, muita gente foi pra cidade, né? Mesmo você tendo... o campo ele ficou menos. Então, assim, consequentemente, se você faz um produto e a música ela é um produto, não só mirando no produto, tem que ter, mas também tem que saber lidar com os dois lados. Mas, assim, você vai vender a música pra quem tá numa realidade de cidade, vivendo um pouco, ou para aqueles 10% do rural. Não que você não tem que fazer, mas você tem que ter uns 2 caminhos, porque, mais uma vez, é um produto, ele tem que ser vendido. Então, hoje, esses caras que falam assim, eu já vejo vários, e tem até exemplos aqui, mas não vou citar, eu vejo cara falando assim, ai, mas sertanejo não é não sei o quê, na época era do Zé, do Zezé eu até respeitava, mas é porque ele é cômodo ele falar isso, porque na época do Zezé, e o próprio Zezé falou, muitos falavam que ele não era um sertanejo por ter guitarra, porque o que era sertanejo naquela época? Era o Tunico Tinoco de trás, era o Zilizalo lá de trás, então... O palco pro cara criticar, cara, sempre vai ser um terreno muito fértil. Ele vai criticar assim demasiadamente é muito fácil. A gente tem que saber lidar, saber filtrar, né? E eu acho que tem sim. O Eduardo Costa tá comentando aqui, ele falou muito bem. Só que, por exemplo, o Vitor Léo falou de sertão de uma forma muito linda, acredito eu, né? Quando falou do Deus e Eu no Sertão, uma forma mais folk, um pouquinho mais diferente, com outros elementos, mas falou do sertão. Você colocar o sertão de alguma certa forma pra pessoa é legal, mas não dá pra você falar em 2026 os contos de boi passando de 1949, cara. Não tem base. É uma coisa os caras começar falando madeira, né? o rock hoje ou o pop ficar falando de tipo assim, agora eu vou escutar meu Walkman. Agora, cara, é outro contexto. Quem vai consumir um negócio muito saudosista? Então é ter o bom senso. Acho que né? Só dele ser crítico ele já tá errado, na minha opinião. Porque você vai criticar algo que tem números e provas que tem ouvintes? O que você tem para criticar isso? Para quê? Agora você quer dar uma opinião se o cara falou alguma coisa errada, né? Sei lá, alguma coisa do tipo, minha música é tal coisa, e aí o cara é um especialista em ritmos, aí beleza. Esse cara tá errado, falar isso e isso. Aí você, mas com o sertanejo de hoje, cara, a maioria é frustrado. É o cara que não deu certo, não consegue achar um jeito também de aparecer na mídia, aí ele quer aparecer metendo pau nos outros. Só que assim, ele deveria ter vergonha, na verdade, de fazer uma coisa dessa, né? De criticar, que nem, por exemplo, a galera, muitos pegam, às vezes, o Luan Pereira pra Cristo lá, né? Ou seja, por causa do timbre, ou por causa da roupa, por causa disso, por causa daquilo. Tá, velho, só que o moleque tá lá com milhões de ouvintes, com milhares de fãs, independente de idade, se é criança ou se é adulto, ele tem o mundo dele, tem o trabalho dele. Você vai lá, pega um carpinteiro lá e vai falar que ele tá trabalhando errado. Mas não, tem que apontar para quem tá na mídia, né? Você quer derrubar, no holofote. Você tem que achar um jeito de também aparecer, né? Dar um grito, eu tô aqui. É que tem caras que faz a crítica pela crítica. E tem caras que faz a crítica, assim, até falando assim, poxa, eu tive conversando com algum pessoal desse esquema, falou assim, cara, pô, legal que vocês fazem e tal, mas você não acha interessante também, por essa palavra sertanejo, você às vezes gravar alguma coisa mais para relembrar e também para deixar a tradição mais viva? Tá, eu acho que é uma crítica muito ponderada, né? Quando uma crítica ela não tem base, só por falar, eu acho que é bobo, acho que é perca de tempo. Além do que, né? a criação, a composição é uma obra intelectual, né? Eu posso chamar ela de sertanejo, se eu quiser, e mesmo que ela não seja sertanejo. É uma obra intelectual, uma obra minha. Eu defino o nome que eu quero dar para ela. Dentro das regras musicais, aí você pode achar outras coisas. E para mim, eu acho que pro Alex também, para vários outros, música sertaneja fala da vida sertaneja. Eu acho que esse é o ponto, acho que é o ponto principal, né? O que eu acho que o pessoal critica é o seguinte, por exemplo, também a gente fazer isso é uma crítica pra nós, não é confortável pra gente nos apontar, né? Mas, por exemplo, assim, a gente tá falando só de balada, bebida e não sei o quê, e só batida, e só batida, e só batida, falar que é sertanejo, a gente tem que passar uma óleo de peroba na cara, se a gente só fazer isso. Acho que a gente só mexer com isso, eu acho que não casa muito bem
a nomenclatura. Só que é o seguinte, tem músicas do sertanejo que ele... Pô, tu tinha um Carreiro e Pardinho, mas contava lá Boiada Cuiabana, né? Não, o Menino da Porteira. O Tião Carreiro era pagodeiro, então, rapaz, do samba. Pois é. Ninguém vai meter o pau. Não, vai mas falar então, mal do Tião por isso que ele... gravou por isso... vários samba. Exato. Vários então, samba. assim, mesmo o Tião Carreiro, eu não sou o melhor fã do Tião Carreiro, não. Ficar fazendo, né? Eu não sou o maior fã do Tião Carreiro. Só que vamos falar de um ícone aí também. Todo mundo conhece. É, né? Exato. Mas ele, por mais que ele fez muitas músicas de história de conto, ele falava assim. Ele dava sua parte de cômico também. Cochilou Cachimbucaia, cochilou Cachimbucaia, cochilou... 99. Sabe, é coisa também que tem a sua desenvoltura mais leve. Agora, o que eu acho válido, né, só pra finalizar, e que o Eduardo falou muito bem, o Eduardo gravou músicas sapequinha, não sei o quê, mas gravou muitas músicas do sertão. Então, assim, o cara se falar sertanejo, não é que ele tá proibido de fazer algumas músicas que tem só batida ou que tem só bebida, mas viver só disso, e se nomenclaturar sertanejo, eu acho que também a gente peca um pouco, né? A gente tem que saber lidar com isso aí. E existe ainda a diferença, né, entre quem canta a música sertaneja e quem vive a vida sertaneja. Tem isso no meio. Tem mais esse capítulo ainda. Tem mais capítulo da moeda. Então, assim... A Nativa ela é muito conservadora. E, assim, ela carrega essa... Sempre você pensa em Nativa, sempre teve esse nome forte do sertanejo, né? De pensar no que coloca pro pessoal ouvir. E eu acho que, por exemplo, quando a gente teve a abertura aqui, foi, assim, uma abertura com muito respeito, mas, assim, não é porque somos nós, mas, assim, a gente colocou... As músicas que tocaram na Nativa são as músicas mais leves do PPA, que tinha alguns elementos, mas não era exagerado. Então, assim, a gente também teve que, né, se adequar. E eu acho que a crítica bem colocada só serve para nos enriquecer. Né? Uma crítica, assim, demasiada só pela crítica, eu acho que não assoma ninguém, né? E falando nessa mistura de ritmos, só para mudar de assunto depois, como vocês veem, tipo assim, Festa do Peão, Rodeio, Barretos, ou Festa do Peão no interior mesmo, no Brasil, de ter essa mistura. Sim. Eu lembro na minha cidade que tinha o pop rock, Sim. tinha algumas coisas diferentes sem ser sertanejo, que seria o ambiente do sertanejo. Sim. E recentemente tivemos sertanejo no Rock in Rio. Uhum. Como que vocês são a favor ou contra essa mistura ou não? Não, a Festa do Peão é nosso ritmo. Rock in Rio é pra ir, sei lá, nesses festivais, assim, essa mistura. Eu vou esperar você responder, mas depois eu respondo. Cara, minha opinião mesmo, acho que o Rock in Rio tem que ser de rock e cada um no seu quadrado, lutando pela sua comunidade, porque quando você fica aqui dentro do seu mundo, né, você está dentro do seu público. Quando você vai lá, é outro público, você não pode ser tão bem recebido, mas por causa de mídia. Eu não acho, o que eu penso é isso, eu acho que o Rock in Rio é para quem gosta de rock, de metal, né, também, que tem essa parte lá, e eu iria no Rock in Rio tranquilo, porque eu também gosto de rock. Sim, eu também. Então não tem problema. E eu claro. tenho certeza que tem gente que gosta de rock que vai no rodeio. Então eu acho assim, quem quer ir ver, que nem a Ana Castela tava, né, no último Rock in Rio, quem quer ir ver a Ana Castela não precisa de ver ela no Rock in Rio. A pessoa, ela vai fazer um show em volta e a pessoa vai lá ver. E que eu acho que um pouquinho mais da questão, assim, eu também concordo, tá? Eu acho que tem que ter, a tradição, ela é legal. Eu acredito, por mais que eu não sou extremo a nada, mas eu acredito que a tradição é legal. Assim, a questão dos festas do interior é que é o seguinte, cara. As maiores festas do interior, e vamos também colocar isso daí, são as festas do rodeio tradicional e são as festas do peão ou coisa parecida. Como muitas festas do rodeio, tem muita gente no interior que gosta de rock ou gosta de outro estilo, que às vezes não tem oportunidade de ver. E assim, eu acho que algumas festas da cidade, eu acho que não tem problema, algumas festas. Só que, por exemplo, você vai falar assim, Barretos. Acho que é tão ícone que não precisaria ter outro estilo. Rock in Rio é tão ícone que não precisaria ter outro estilo. Tem uns ícones de festa que eu acho que não precisaria, né? Eu acho que quando você fala no interior, cara, o Brasil é muito grande, rincões do país aí que dificilmente o cara vai ter, sei lá, vou dar um exemplo aqui, sei lá, eu queria ver Skank. Vou dar um exemplo, sei lá. E o Skank faz show em algumas capitais. Aí o cara traz lá, pô, o cara do interior nunca teve oportunidade de ver Skank. Eu não gosto de Skank. Só que tem várias pessoas que não tem oportunidade. Então, agora um Rock in Rio, né? Essas festas aí mais tradicionais eu acho que tem que manter. O tradicionalzão tem que manter. Tipo, rock é rock. Eu acho que isso mantém uma essência viva, que são essências muito bonitas, cara. A essência do rock é bonita demais. Muita coisa nasceu a partir do rock, muitas músicas, né? Até a própria música sertaneja sugou muita coisa do rock, né? Absorveu, trouxe para sua linguagem, trouxe seu público. O público sertanejo muitas vezes estão consumindo muita coisa de rock, que como às vezes eles não têm o entendimento musical, mas estão consumindo um rock com letra sertaneja, com melodia sertaneja.
Então, assim, eu acho que tem que manter essas tradições, cara. É que nem quando a gente vai pro Rio Grande do Sul. Cara, eu acho tão bonito, cara. As músicas gaúchas. Pô, velho, coisa mais linda. Aí você vai colocar, por exemplo, sei lá, vai pegar uma banda de rock e colocar lá num evento de tradicional gaúcho. Pô, você vai tirar o espaço da banda lá, que é tradicional, que tá defendendo aquela bandeira ali tanto tempo. Eu acho que quando você coloca um artista sertanejo no Rock in Rio, você tá tirando o espaço de um artista do rock que poderia trazer fãs ou vir, como é que fala? Não é contribuir com os fãs. Matar aquele desejo, né, dos fãs que esperam o ano todo pra poder ver. Porque, pô, o artista sertanejo já tá aqui no Brasil, já tá vendo. Ou esse festival de hip hop que tem, como é que você vai colocar um sertanejo ou até um rock cara. lá, assim, quando é muito tradicional, né? Tem esse negócio de festival de rima que eu adoro ver esses caras se matando na rima aí. Eu tô louco pra ver. Cara, acho muito legal. Gravar junto, beleza, né? Agora, eu acho que os eventos já são criados com esses nomes pra realmente ter. Agora, por exemplo, o Chitãozinho Chororó é uma coisa diferente, entendeu? Eu acho que você pega lá, né? Você pega um medalhão que é do nível deles e coloca ali no evento para fazer uma apresentação, e eu acho válido, eu acho respeitoso e tudo mais. Agora invadir, né? Começar trazer aquele monte de gente, aí eu já não acho tão legal. E a gente já teve muitas provas disso, que até hoje viraliza na internet o Carlinhos Brown lá tacando os trem. As águas, né? As garrafinhas de água no Rock in Rio, né? E hoje, Pedro Paulo e Alex, que conselho vocês dariam aí pros jovens, né, que queiram ingressar, o pessoal que está nos assistindo aí, que queira entrar nesse meio? Qual um conselho de Pedro Paulo e Alex? Essa eu vou começar a falar. Eu quero, tô esperando. Tô esperando falar essa. Tu pode... Já pegou até o celular, o corte vai ser antes da Nativa aqui. Ó, diretamente da Nativa, eu tenho uma opinião, assim, de coração pro pessoal que quer começar. Pessoal, tenham paciência. O trabalho bem feito é um trabalho que demanda tempo, demanda cabeça. Solidez. Exato, demanda solidez, demanda, assim, paciência, porque o pessoal hoje em dia, Rafa, não vou generalizar, mas todos que eu tô conhecendo aí, o pessoal acho que é do dia pra noite, sabe? Não vê essas histórias aí, tipo do próprio Chitão, do Zezé, que depois de 15, 20 anos estourou alguma coisa. Não que é ao mesmo tempo, só que há um tempo até o negócio chegar lá. O pessoal tem que entender que não é só colocar dinheiro, igual eles pensam, que eles vê tudo por fora, né? Acho que é só colocar dinheiro, fazendo não sei o quê. Aí você vê uns piá que não aconteceu nada, quer vir ensinar a gente a dar conselho de dar 12 anos na estrada. Olha só como que é as coisas. Então, assim... Mas a gente, pra ter esses 12 anos de estrada, escutou pessoas lá que já tem uma carreira. Eu e esse aqui nunca fomos um cara que empinou o nariz e falou, somos bons e vamos acontecer do dia pra noite. Nunca. Sempre. Achava nem exatamente. Nunca achou que ia acontecer. Achou que ia começar um trabalho e tentar Deus abençoar, pelo menos começar a viver disso. Então, hoje eles estão muito impetuosos nessa parte, sabe? Querendo começar do dia pra noite que quer investir dinheiro. Até eu comentei esse dia pros meninos aí, uns amigos, falei, cara, você é um produto. A gente coloca você na prateleira. Se o pessoal não comprar, meu irmão, não tem o que você fazer. Ou você vai pegar uma arma e colocar na cabeça de cada um pra escutar a sua música. Ou comprar o teu show. Aí então, você nisso... tem que tirar ele da prateleira, mudar então, ele de assim, novo e colocar cara, de tenham novo. paciência, né? Eu acho que o trabalho bem feito, Deus abençoa na hora, porque às vezes não, tenho certeza que Deus sabe sua hora. E sabe se você tá preparado. Às vezes acontece um negócio e não tá preparado e acaba com a tua vida. Você vai se moldando, vai chegar lá, o trabalho é bem feito. É só ter paciência e mais confiança. Porque nada é do dia pra noite. E vocês, você fala do começo, né? E vê onde vocês estão hoje, que nem falamos lá do começo das repúblicas e chegar a cantar no navio. Tem algum lugar que você imagina mais? Porque eu, sinceramente, o navio foi muito legal. Nossa. E quando a gente pensa que não tem como surpreender, vem as coisas acontecem. Vocês imaginam onde pode chegar mais festivais? Porque assim, o navio, eu fiz o meu primeiro cruzeiro em 2009. Aí depois voltei agora nesse do Zezé, que a gente se encontrou lá. Mas naquela época, no máximo, tinha uma bandinha ao vivo ali agitando. Igual no barzinho, Sim, igual normal ali. Não imaginava essa mega estrutura, né? Um baita palco de festival. Vocês imaginavam que isso ia acontecer um dia? Vocês acham que onde pode chegar mais no avião? Sei lá. No nosso idealização de vida, era praticamente surreal, né? Então aí você falando que do outro lado da história, né? Falando também que, né? Cara, realmente... se tornou igual o Zezé lá que a gente tava, né? Super palco, super produção.
Eu não sei pra onde que vai mais, não. O pessoal tá empenhado, né? Tá empenhado. Mas tem algum lugar que vocês gostariam de tocar que ainda não tocaram? Que se ainda isso não aconteceu ainda, né? Se não aconteceu ainda. Por exemplo, hoje acho que também... o primeiro sonho foi Barretos. Barretos. O primeiro sonho, eu acho que assim, dos meninos que vêm do interior, né? E não só nosso, mas de muita gente. Eu acho que o primeiro sonho foi a primeira vez que a gente tocou em Barretos mesmo, que foi em 2014. Ali, digamos assim... Tanto que eu tinha feito uma promessa pra mim, até comentei com o Pedro Paulo, quando a gente era moleque, via todo mundo indo pra Barretos, falei, cara, não tinha ido pra Barretos ainda, né, não tinha tanta condição, estudando, morto. Aí eu falei assim, cara, só vou lá em Barretos quando eu pisar pra cantar. E Deus foi muito bom com a gente, colocou a gente lá. Então, assim, no Brasil, acho que, né, foi esse o melhor, né? Pra gente que é do meio sertanejo, e não tô falando nem de música, falando da vivência mesmo. Pra nós que vivia ali no meio das repúblicas de Moarama, molecada tudo sertanejo, mascando fumo, tomando tereré, tomando cachaça, pitando paeiro e proseando o dia todo sobre... O Alex já mexia com cavalo na época, eu já tava ali meio na correria com eles, indo pra cavalgada, indo pra festa. Era o ápice pra gente, então eu acho que o teto mais alto pra quem vive uma vida sertaneja é tocar em Barretos, com certeza. Barretos... Americana e Jaguariúna, não vamos esquecer agora, dos daqui outros, pra frente... e a gente, eu tô com todos eles. Acho que daqui pra frente, eu acho que posso falar por mim, pelo Pedro, né, assim... Eu acho que seria alguma coisa, assim, relacionado, muito talvez, aos Estados Unidos, uma coisa de palco legal, né? Eu acho que lá também é uma cultura que a gente copia muito, essa é a verdade. Então, e tem muita semelhança, né? Pra gente viver um pouco dos Estados Unidos, aquele sonho americano, né? A música sertaneja... Como o sertão daqui, o Caltra é de lá, né? Igual o Pedro Paulo também, embaixador do Caltra, aqui no embaixador do Soldez aqui, né? Fez um trabalho maravilhoso aí de 4 anos pra cá e tá aí sempre em todas as festas. Então, eu acho que nesse enredo musical, alguma coisa lá, assim, bem posicionada também. Tem muito brasileiro e posicionado lá, né? do jeito nosso, né? Eu acho que, com todo respeito aos artistas que fazem as músicas em inglês, né? Uma coisa que eu achei muito bacana que a Anitta fez... Ela levou a musicalidade, né? Ela bateu o pé que queria levar o funk pros trem e conseguiu, e muitos artistas até vêm fazendo isso. Então eu tenho esse objetivo, com certeza o Alex tem também, que é do que? Você levar a sua música pra lá, né? Às vezes você não consegue comunicar com todos, mas, cara, tem brasileiro pra cacete lá, velho. Você tá doido, é absurdo, é mais de 4 milhões, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu fui lá agora, gravei um projeto de country meu em Boston. Cara, a cidade inteira fala português, todo mundo. Eu acho que é meio besta a gente pensar assim, né, Rafa? Assim, eu comentei com o Pedro Paulo disso. Pô, como é que a gente é brasileiro? Vamos dar só um raciocínio. E vai querer fazer uma música em inglês lá pro americano ouvir, sendo que eles já vivem o inglês. É a mesma coisa de chegar um japonês aqui querer tocar sertanejo ou samba pra ensinar nós. Pô, é complicado. É legal você levar a tua musicalidade lá, fazer algum tipo de mescla, né? E levar algo diferente, porque você vai fazer o que o cara já sabe, que é nativo dele lá, cara, né? Mas assim... Eu acho que esse campo, acho que não é conversa igual. Ah, que bacana. Eu fico pensando, eu falo porque assim, como eu vim do interior também, trabalho em rádio já há quase 30 anos aí, mas então a gente sabe, todo mundo, cada qual com seu cada qual, a gente sabe a história de cada um, né, que tudo que percorreu. Eu fico imaginando vocês, assim, o próprio artista no modo geral, porque como a gente vem lá do interior, a gente fez coisas lá e hoje faz coisas numa rádio que nem a Nativa, e os eventos que a Nativa proporciona, né, na promoção, da gente apresentar. Então, tipo assim, eu perguntei porque, assim, estádio, hoje em dia tá muito comum show em estádio. É verdade. Né? Hoje tem mais show do que se for ver jogo no ano ali em estádio, dependendo aí o capacidade, local. Né? E eu fico imaginando, porque às vezes quando eu tô no palco apresentando, que não é pra mim, eu sei que o público tá ali pra mim, aquele um minutinho eles estão prestando atenção, uma boa parte. Porque eu vou anunciar vocês, por exemplo. Eu já fico vendo aquela imensidão e eu começo a lembrar lá do meu começo, lá no interior. Eu fico imaginando vocês, como a gente falou aqui, vocês começaram em casas ali de república e hoje vocês estão no navio, estão nos Estados Unidos em breve, estão fazendo... Eu acho muito, muito interessante isso. E tem alguma coisa... Esse negócio quando tem nome assim, né? Que nem Pedro, Paulo e Alex. Já teve alguma situação engraçada sobre isso? O Pedro, cadê o Paulo e o Alex? Várias. Até hoje tem isso aí, velho. Começo, né? Não, até hoje.
Tem gente que não é que vive no Eu mundo acho da que às lua. vezes brinca também, porque a dupla ela Mas tem esse dava pertinente. pra ver que era aquela pessoa que vivia uma vida mais capialzona, sabe? Assim, que não era muito envolvida e viu lá aquele nome, né? E parece que é 3 mesmo. É Pedro, Paulo e Alex, né? Porque é meio clichê, mas eu falei, não, tem que fazer essa pergunta, porque com certeza deve ter, Claro, né? Ainda tem. mais no começo, talvez, mas no Teve. começo ainda. Teve na época, não sei se foi no Instagram, no Facebook, né? Uma menina falou, fui no show do Pedro, Paulo e Alex, tava o Pedro e o Alex, cadê o Paulo? Os fãs iam no show com plaquinha, cara, cadê o Paulo? Depois disso. Teve uns negócios que viralizou legal. Aí assim, começou as brincadeiras. Gente, ó, revanche, tô aqui mesmo, não, já tenho. Tivemos o Ia Dar Bom, que vocês fizeram uma palhinha, que foi a parceria com a Ana Castela, que era Exato, música exato. trabalho. Hoje não sei se Foi, pode não, chamar não, música de a trabalho da Ia hoje. da Bom foi sim, porque ela até foi um single, então Tá. não foi sim. Porque a gente usava muito esse termo, né? Nossa, música de trabalho é essa. Mas hoje em dia, sim. vocês É que- artistas, lançam 3, 4 músicas em streaming, né? Hoje a gente decidimos, né, na nossa carreira, junto com o nosso Nossa Music, ter as músicas, vou usar a palavra pontual. Por exemplo, vamos trabalhar uma música no rádio. Trabalhar música mais pertinente a isso e música que traga o resultado que a gente quer, que a gente almeja. A Que cabeça, gente, né, que a gente fala, A gente né? sempre quis mostrar também, e vamos continuar mostrando, que nós não somos uma coisa só. Eu e o Alex, nós não gostamos de limite. Hoje nós estamos gravando uma música mais sertaneja, mas amanhã você pode esperar que vai vir um pancadão do mais louco possível. E aí do nada nós faz outro também, porque é isso que nós somos. Nosso show é assim. A gente festa muito, mas para o momento, canta uma moda, canta uma coisa mais tranquila. Então a gente gosta dessa coisa mais abrangente. Essa parada de se limitar muito, a gente não gosta. E aí, já tem... Eu sei que... Tem. Ou não, eu já tenho, mas eu vou fazer, o uai. seu sim, tem sim. Tem uma próxima que seria depois da revanche? Tem como fazer uma palhinha aí? Uma próxima que seria... Tem aqui, a gente vai lançar dia 5. A gente vai lançar com o Ícaro Gilmar. A gente fez uma música, vou contar um pouquinho dela. Ela fala de Maringá, mas é uma história muito universitária, mas é uma história romântica universitária. E fizemos com os meninos lá ali do Goiás, né? O Ícaro Gilmar, que são grandes amigos também, né? Então a gente vai vir essa daí em junho. Em junho. Em junho. Tá aí batendo praticamente, na porta. Quer cantar ela? Deixa eu ver só. Tá afinando aí, ó. Do começo, vamos ver se Ela mudou daqui, foi pra lá estudar. Que saudade sem fim que eu amava matar. Fim de semana eu ia lá correndo, fazer amor naquele AP pequeno. Mas conheceu as festas universitárias, foi pegando gosto pelas madrugadas, foi fazendo planos que eu não me encaixava. E hoje faz falta. Ai, que saudade que dá da loira de Maringá, dos beija apaixonado que não tem outro lugar, dos pega violento naquele colchão de ar. Ai, que saudade que dá da loira de Maringá, dos beija apaixonado que não tem outro lugar, dos pega violento naquele colchão de ar. É por aí. É mais ou menos por Olha aí. Tem uma só. briga interna aqui, mas de fora. Não, mas Uma briga de terça com violão, com rameira. Mas, gente, também você não tava combinado. Eu falei, veio na minha cabeça Não, eu agora. nem lembrava tocar. Peguei de surpresa. Gente, olha, a gente tá quase no finalmente, mas eu queria que vocês puxassem na memória Aham. alguma história assim legal, sabe? Assim, lembra que a nossa produção até pediu aquela Sim. história? Aquela história assim, sabe? deu Tipo um assim, branco, né? é igual série, igual assim, você tá assim parado assim, aí de repente você começa a viajar, aí vem aquela nuvenzinha assim, aquela imagem toma conta. Alguma Cara, eu lembrei de uma lembrança, alguma história coisa? que eu acho que não remete tanto à parte. É quase isso, mas assim, eu acho que é. Não, acho que compensa falar assim. Envolve eu e o Pedro Paulo, mas envolve um pouquinho mais uma questão pessoal, mas que parece que até. Pensei que era mais gente. Não. Não é. Tá tão bêbado. Cara, a gente começou, assim, a gente tava falando aqui, né, puxando o gancho de quando
você começa. Porque, por isso que a gente fala, a gente começou ali tentando um pouquinho brincar com as repúblicas ali, na cidade de Umuarama, uma cidade pequena, né, de 100 e poucos mil habitantes. E quando a gente começou, por ser isso que eu falo, por ser uma proposta muito diferente, da turma, tinha uma turma que abraçava, que era muito legal, mas tinha uma turma que metia o cacete, mas sem dó. Mas você via que não era nem só meter o cacete, parece que o cara tinha raiva, bicho. Sabe? Não era só um negócio que não gostava, parece que tinha raiva. E eu nunca esqueço. E a gente, quando começou a acontecer, Fama de Pegador, e tem a exposição, né? Expo de Umuarama, que é a maior festa da cidade. E anunciou nosso show e em 1 hora esgotou as vendas. Acabou, esgotou tudo. E eu nunca esqueço a gente, é aquela história, quem bate não esquece, quem apanha não esquece, né? Exato. Então eu lembrava tipo assim, eu acho que tinha uns 7, 8 caras, cara, que não é que eles não gostavam, não tem obrigação de gostar de nada, mas você vê que os caras faziam uma maldade, sabe? Queriam humilhar nós, né? Não tinha que muito correr, deixar humilhar, né? Fazer o quê? E aí quando a gente aconteceu, eu lembro que esses ingressos esgotaram, foi lá na Expo Umuarama. E eu lembro que a música, como a gente comentou, foi a Fama de Pegador, a Carro-Chefe. E, cara, tinha entupido. Mas, assim, eu quando olhei, assim, pra debaixo do palco, na área VIP aqui, parece que eu vi... Parece que só eu sabia aquilo, parecia. Até comentei com o Pedro depois. Cara, tava um do lado do outro, todos que falavam mal, assim, na frente. Parece que foi um negócio assim de Deus, assim, sabe, cara? Pô, os caras que... Não é que a gente ficou rancoroso porque o cara não gostava, porque a gente sabia que os caras falavam mal, mas de humilhar mesmo, cara. Então, às vezes até deixava a gente triste. Olha que eu não sou muito de ficar triste, não. Mas os caras até deixavam. E ali eu vi, assim, cara, aqueles caras. Aí eu lembro que a música Fama de Pegador era a 7ª música do show. E aí eu era o Evandro, nosso guitarrista na época, o nosso produtor ali que tava no palco. E eu falei assim, Evandro, para aí, só um pouquinho, para aí. Aí eu falei, né, cara? Falei assim, parece que foi. Esse eu vou levar desde quando tiver velho, pro caixão. Falei, cara, eu quero agradecer muito bem todo mundo que acreditou aqui. Mas assim, demais mesmo, porque a gente sabe que é difícil, né? Pô, uns meninos assim, a gente tem que dar graças a Deus sempre, todos os dias, porque relativamente acontecemos rápido. Quando a gente começou um trabalho mesmo, profissional, foi muito rápido. E eu falei, cara, quero agradecer todo mundo, mas eu quero agradecer mais ainda esses caras aqui, ó. Que não acreditou em nós aqui, ó. Esses que meteram o pau mesmo. Que por causa desses me deu 10 vezes mais vontade de continuar, de chegar até lá. Aí eu falei, não, pode tocar aí, Evandro. Aí começou o solinho. Aquele negócio desabou de gente, assim, gritando. E eu vi os caras meio se saindo, assim. Cara, aquilo foi uma lavada de alma tão grande que eu não lembro uma história cômica, mas essa é uma história, assim, marcante na minha vida, sabe? No enredo do Pedro Paulo e Alex aí, cara. E eu queria saber de vocês agora, né, para encerrar mesmo, como vocês gostariam que a trajetória do Pedro Paulo e Alex fosse lembrada no futuro. Independente se quando vocês pararem, Sim, tomara sim, que isso nunca aconteça, claro. Tá? Mas é claro que vamos, né, supor que uma hora a gente Lógico, vai parar. Até pisa eu, o qualquer pé, um, né? Vai tirar o pé. Como vocês queriam que o Pedro Paulo e Alex fosse lembrado lá no futuro? Que seja... Aí vai de vocês, ou um futuro próximo, um futuro mais longínquo. Eu acho que dá pra... Eu vou começar e eu acho que o Pedro Paulo conclui. Eu acho que principalmente uma questão autêntica. Eu acho que a gente sempre buscou isso. A gente sempre buscou ser melhor. Nós que mais canta, nós que mais faz isso, nós que menos faz aquilo, mas um autêntico. Aqueles caras ali foram muito autênticos, sabe? Foram muito original na proposta. Eu acho que essa, pra mim, assim, acho que era a principal memória. Eu sou muito feliz com o nome que a gente já cravou na história da música, que foi a única dupla que deu certas siglas, né? Na história foi a gente. E deu certas siglas com ritmos próprios não, né? Criamos a nossa própria linguagem musical, a nossa própria forma de cantar. Você pode ver que, pra mim, eu e o Alex, é difícil a gente fazer um dueto, porque ele tem timbre, eu também tenho timbre. Timbre que eu falo assim, o timbre são diferentes os timbres. Então até nisso a gente é diferente, porque a maioria das duplas a voz é assim, né? Casadinha, né? Independente tô nem falando de afinação. Então eu acho que hoje eu vivo uma coisa no PPA que já marcou pra mim, já sou muito feliz. E eu quero que isso se mantenha vivo, enquanto Deus nos der vida e saúde pra gente continuar com viver essa lembrança, né? Viver essa lembrança. Olha, dá uma música, hein? Aí, Viver essa lembrança. Vai sair música nova aqui. Vivendo Vamos lembrar ativíssimo, hein? Vivendo, lembra aquele menino lá que dançava lá, parecia uns dos bichinhos lá, ó, rebolando. Sei não, você é tudo macho mesmo. Sei lá. Mas é isso aí, a gente fica feliz aí pelo Nativa sempre teve uma história, uma parcela gigante na nossa carreira, principalmente no âmbito nacional.
Que possamos nos encontrar mais, né? Muito mais, se Deus quiser. Muito obrigado, Rafa, pelo Todo espaço. espaço. Navio no Obrigado, trem, no Rafa. avião, no trem. nos palcos, e aí vai. Então, a gente fica muito feliz porque a gente sabe a importância que tem o rádio e principalmente a Nativa e as grandes rádios que estão na capital, né? A gente não pode deixar de lado as outras rádios porque é graças a elas que também Certeza. existe uma Nativa, né? É graças a primeira que chegou até aqui. Nós não tem que ter raiva da primeira, nós tem que gostar dela. Nós não tem que ter raiva da maior de todas, da maior audiência, nós tem que gostar dela. Porque é graças a ela, né, que as outras aparecem, inspiram pessoas, né? Que existe um mercado radialístico, né? Vamos falar assim, que essa palavra nem se existe, radialista, sei lá, do rádio, mercado do rádio. Então é de suma importância, e principalmente na capital, né? Eu acho que a rádio, quando ela está presente na capital, é o sinal que ela é muito grande mesmo. Então, parabéns à Nativa. Maravilha. Agora, olhando nas lentes da verdade, aquela mensagem para os fãs que estão te conhecendo, começaram a conhecer vocês agora pelas redes sociais, né? Músicas que viralizaram, ou aqueles fãs que desde o início estão com vocês. Então, Vamos lá. Bom, aos fãs que estão desde o início, muito obrigado. Se a gente está aqui novamente, está há tantos anos no mercado, é graças a vocês que consomem o nosso trabalho. Obrigado pelo carinho. Tudo que temos hoje, a gente é muito grato e muito respeitoso a cada um de vocês. Continuem curtindo. E aos fãs que estão conhecendo agora, vocês não estavam perdendo nada, mas agora vai ganhar muito, porque no dia que você estiver meio triste é você colocar o PPA mais agitado, mais pressão. O dia que você estiver com um pouco mais de tranquilidade, você pode colocar que tem PPA no estilo do coração também. E você vem com a gente que no nosso show, que não vai faltar é emoção. É isso aí. E a dedicação e a sempre a autenticidade para vocês poderem sempre curtir com a gente estará aqui de braços abertos. E liga amigos. na Nativa, vocês tudo, que conhece agora, que conheceu antes, vocês ligam aqui todo dia perto de nós. pode pedir as antigas e pode pedir Pode também pedir as as palhinhas que novas. lhe deram. À vontade. A Ia Dar Bom, a Revanche e E a aquela... loira de Maringá que A tá loira de chegando aí Maringá também. Chegando. Gente, eu conversei com o Pedro, o Paulo não veio, mas o É, Alex, do brincadeira. Alex. Pedro, Paulo e Alex aqui no Nativíssimo. Obrigado, meninos. Sucesso Valeu. cada vez mais. Obrigado. Que a gente continue se encontrando aí no dia a dia Na da vida. vida e Valeu. no futuro. Obrigado. Amém. Obrigado, Valeu. Nativa.